Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 34ª noite. Dinazade, tão curiosa como o sultão em saber o prosseguimento da aventura, com a chegada do califa à casa das três damas, suplicou a Sherazade que retomasse o fio da história. O califa, o seu grão-vizir e o chefe dos eunucos, apresentados pela bela Safia, saudaram as damas e os calândares. As damas os acolheram como se fossem mercadores, e Zobeida disse-lhes com o ar grave que tão bem lhe assentava: Sede bem-vindos, mas antes de mais nada não protesteis se vos solicitarmos um favor. Que favor, senhora? Perguntou o vizir. Pode-se recusar alguma coisa a damas tão lindas? É terdes apenas olhos e não línguas. Não nos fazerdes perguntas sobre o que quer que vejais, para não ouvirdes o que vos não será agradável. Sereis obedecida, senhora, concordou o vizir. Não somos censores, nem curiosos indiscretos. Basta-nos cuidar do que nos compete, e não queremos nos intrometer naquilo que não nos diz respeito. Diante daquelas palavras, sentaram-se todos, começaram a conversar e houve brindes em honra dos recém-chegados. Enquanto o vizir Jafar entretinha as damas, o califa não cessava de admirar sua extraordinária beleza, sua graça, seu bom humor e seu espírito. Por outro lado, nada lhe parecia mais surpreendente que os calândares, todos cegos do olho direito. De muito boa vontade teria indagado a causa daquilo, mas a condição que acabava de ser imposta a ele e aos seus companheiros lhe impedia de perguntar. Refletindo, porém, sobre a riqueza dos móveis, a decoração e a limpeza daquela casa, não podia persuadir-se de que não estava sendo vítima de algum encantamento. Tendo a conversa enveredado pelos divertimentos e pelas diferentes maneiras de distração, os calândares levantaram-se e dançaram, o que acresceu a boa opinião, já formada pelas damas, e lhes atraiu a admiração do califa e dos seus companheiros. Quando os três calândares terminaram de dançar, Zobeida ergueu-se e, pegando Amina pela mão, disse-lhe: Minha irmã, levanta-te. Os convidados não protestarão por não nos constrangermos, e a presença deles não impedirá que façamos o que costumamos fazer. Amina, compreendendo o que sua irmã queria dizer, levantou-se e retirou os pratos, a mesa, os frascos, as taças e os instrumentos usados pelos calândares. Safia não perdeu tempo, varreu a sala, pôs no devido lugar tudo quanto fora deslocado, substituiu as velas por outras, após o que rogou aos três calândares que se sentassem sobre o sofá num dos cantos e no outro o califa com os seus companheiros. Quanto ao carregador, disse-lhe: Levanta-te e prepara-te a nos ajudar no que vamos fazer. Um homem como tu, que é como se fosse da casa, não pode ficar inativo. O carregador, que já havia digerido um pouco do seu vinho, levantou-se prontamente e, depois de ter prendido a barra da veste à cintura, disse: Eis-me pronto. Do que se trata? Assim vai bem, respondeu Safia. Espera que te falem. Não ficarás muito tempo de braços cruzados. Pouco depois apareceu Amina com uma cadeira e colocou no meio da sala. Em seguida, foi à porta do gabinete e, abrindo-a, fez sinal ao carregador que se aproximasse. Vem, disse, vem me ajudar. Ele obedeceu e, entrando com ela, saiu um momento depois, seguido das duas cadelas negras, cada uma com uma coleira presa a uma corrente.
e que pareciam ter sido chicoteadas. Com elas avançou o carregador até o meio da sala. Zobeida, então, que se havia sentado entre os calândares e o califa, levantou-se e caminhou até o ponto em que se encontrava o carregador. Vamos, disse com um grande suspiro, cumpramos o nosso dever. Arregaçou as mangas até o cotovelo, pegou um chicote que Safia lhe trouxera e disse ao carregador: entrega uma dessas cadelas à minha irmã Amina e aproxima-te de mim com a outra. O carregador fez o que lhe ordenavam. Quando chegou ao lado de Zobeida, a cadela que ele segurava começou a gemer, ao mesmo tempo que se voltava para Zobeida, erguendo a cabeça como quem suplica. Mas Zobeida, sem a menor consideração pelo seu triste aspecto, nem pelos seus gritos, que enchiam toda a casa, lhe aplicou raivosas chicotadas e, quando não lhe sobraram forças para mais, atirou ao chão um chicote. Depois, pegando a corrente da mão do carregador, ergueu a cadela pelas patas e, pondo-se ambas a olhar uma à outra com tristeza e comoção, choraram. Finalmente Zobeida enxugou-lhe as lágrimas, beijou-a e, entregando a corrente ao carregador, ordenou-lhe: leva-a para o lugar de onde a tiraste e traze-me a outra. O carregador levou a cadela chicoteada para o gabinete, pegou a outra das mãos de Amina e foi apresentá-la a Zobeida, que a aguardava. Segura como a primeira, disse-lhe ela, e, tornando a pegar o chicote, maltratou-a da mesma maneira. Em seguida, chorou com ela, enxugou-lhe as lágrimas, beijou-a e entregou-a novamente ao carregador, a quem a agradável Mina poupou o trabalho de levar ao gabinete, pois ela própria se encarregou de o fazer. Os 3 calândares, o califa e seus companheiros assistiram boquiabertos àquela cena. Não podiam compreender como Zobeida, após ter chicoteado com tanta força as 2 cadelas, animais imundos segundo a religião muçulmana, chorasse em seguida com elas, lhes enxugasse as lágrimas e as beijasse, e começaram a murmurar entre si. O califa, sobretudo, mais impaciente que os outros, morria de desejo de saber a causa de um ato tão estranho e não cessava de pedir por gestos ao vizir que procurasse se informar, mas o vizir voltava a cabeça para o outro lado. Finalmente, respondendo aos gestos do califa, com outros gestos, disse não ser ainda tempo de satisfazer a curiosidade. Zobeida ficou algum tempo no mesmo lugar, no meio da sala, como se estivesse a refazer-se da fadiga de chicotear as 2 cadelas. Minha irmã, disse-lhe a bela Safia, não queres voltar a teu lugar para que eu, por minha vez, possa desempenhar o meu papel? Sim, respondeu Zobeida. Assim foi sentar-se sobre o sofá, tendo à direita o califa, Jafar e Mesrur, e à esquerda os 3 calândares e o carregador. Senhor, disse a essa altura Sherazade, o que acabais de ouvir deve, sem dúvida, parecer-vos maravilhoso, mas o que resta é muito mais. Estou convencida de que concordareis comigo na próxima noite, se me permitirdes completar a história. O sultão consentiu e levantou-se, porque já era dia.